A Via Láctea é aquela faixa clara que cruza todo o céu nas noites sem nuvens, sem poluição e, de preferência, sem a luz do luar, que diminui a sua intensidade para os nossos olhos. Mas Via Láctea também é o nome que foi dado à nossa galáxia, nossa ilha universo, onde convivemos com mais de 100 bilhões de estrelas. As duas definições de fato têm coisas em comum. Vamos ver. Numa noite estrelada típica de inverno, quando olhamos para cima, cruza o firmamento uma mancha clara, uma faixa leitosa e irregular, que atravessa todo o céu. Essa é a Via Láctea. Muitas culturas possuem seus próprios mitos sobre a Via Láctea. Um dos mais comuns e conhecidos vem da Grécia Antiga e diz que a Via Láctea nasceu do leite esguichado no céu pela deusa Hera, acordada pelo susto de amamentar Hércules, ainda bebê. O nome Via Láctea é latino e significa literalmente caminho de leite. Alguns povos indígenas brasileiros, guaranis do sul, por exemplo, enxergaram a Via Láctea como o caminho de uma anta. As antas criam trilhas na floresta onde elas depositam as sementes dos frutos de que se alimentam. E por isso mesmo são muito respeitadas pelos indígenas. Para entender a Via Láctea que vemos no céu, comparada com a Via Láctea, nossa galáxia, imagine que estamos a 200 mil anos-luz de distância, aproximadamente, para vermos o conjunto da galáxia. Daqui enxergamos o bojo galáctico e a direção de seu núcleo, onde consideramos que existe um super buraco negro. Vemos a estrutura de barras que saem em duas direções opostas, a partir do seu centro. Vemos também os braços espirais como saindo dessas barras. Toda a galáxia está girando de maneira diferencial. Em outras palavras, a galáxia não é rígida e por isso mesmo cada estrela é como um carro em sua pista. O Sol, por exemplo, gira em torno do centro galáctico a uma velocidade de aproximadamente 828 mil quilômetros por hora. Com essa velocidade, ele demora para completar uma rotação galáctica cerca de 230 milhões de anos. Isso significa que a última vez que o Sol passou nesse ponto de sua órbita, os dinossauros passeavam pelo planeta Terra. Da posição em que está o Sistema Solar, podemos ver parte do plano médio da nossa galáxia. O acúmulo de estrelas no plano médio da nossa galáxia e sua região central gera o efeito que vemos à noite no céu, a Via Láctea. É composto por 8 planetas, tá? E esses 8 planetas, eles giram em torno do Sol. Então, nós vamos agora aprender um pouquinho de cada um deles aí, tá certo? Nós temos aí no Sistema Solar um Sol, 8 planetas, e nós temos cometas também no Sistema Solar, tá? E várias luas também, tá? Nós vamos falar agora sobre o Sol. O Sol, ele é uma estrela que fica no centro do nosso Sistema Solar e ele nos fornece luz e calor, né? Muita luz e muito calor, como vocês sabem aí que o Sol fornece pra gente, né? Ele fica no centro do Sistema Solar. Correto? Nós temos aí agora os planetas. O que são os planetas? São corpos celestes que estão em órbita de uma estrela e têm a sua própria gravidade e ter a sua órbita livre sem a influência de outro planeta. Então, ele não precisa de outro planeta para ter a sua órbita, entendeu? E para estar ao lado da estrela, tá? Eles são corpos celestes. Correto? Então, essa é a definição de planetas. Nós temos também os planetas pequenos e rochosos, que são esses, ó. Eles são pequenos e rochosos. Você vai encontrar aí vai aparecer aí agora o Mercúrio, que é o pequeno, e ele é rochoso, Vênus, Terra, tá? Marte são planetas pequenos e rochosos, tá? Agora nós vamos ver os planetas gigantes e gasosos, tá? Nós temos aí agora os 4 planetas gigantes e gasosos, que são esses, olha só: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Tá vendo aí? São os outros 4 planetas. Esse é o esquema da órbita dos planetas em nosso sistema solar. Olha só como gira os planetas em nosso sistema solar, correto? O centro é o Sol, depois vem Mercúrio, depois vem Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aí agora olha só o esquema da órbita dos planetas sem aqueles pontilhados, né, soltos no céu, como eles são, né? E continuam na mesma ordem, não muda a ordem não. Aí olha só, nós temos a Lua, que é um satélite natural da Terra. Ela orbita no nosso planeta e suas fases, elas influenciam nas marés, tá? E outros planetas têm luas. O exemplo de Júpiter, né? Ele tem 63 luas, olha que curiosidade aí, tá? Então, nós temos a nossa Lua, que é o nosso satélite natural da Terra, tá? E nós temos aí um planeta no sistema solar, que é Júpiter, e dentro de Júpiter tem 63 luas, olha que interessante. Nós temos aí agora falando dos cometas. O que são os cometas? São corpos pequenos, irregulares e, em geral, formados por uma mistura de grãozinhos não voláteis e gases congelados. São objetos pertencentes ao sistema solar, pois estão ligados gravitacionalmente ao Sol. Então, são pequenos corpos irregulares, pedaços de grãos, entendeu? E de gases congelados. Isso aí que são os cometas, tá bom? Muitos de nós aprendemos que Plutão era o 9º planeta do sistema solar. Porém, em 2006, a União Astronômica Internacional decidiu rebaixá-lo. Para entender melhor quais motivos levaram a Plutão a ser rebaixado, vamos voltar um pouco à definição histórica de planeta. No modelo geocêntrico, no qual considerava que a Terra era o centro do universo, os planetas eram a Lua, o Sol, Vênus, Marte, Mercúrio, Saturno e Júpiter, o que é uma classificação bem estranha, pois está juntando 3 tipos de corpos diferentes em uma mesma classificação. Quando passaram a considerar o modelo heliocêntrico, no qual a Terra não estava mais no centro do universo, a configuração do sistema solar tornou-se um pouco mais certa, com o Sol sendo a estrela central e 6 planetas girando em torno dele, incluindo então a Terra. Com o aumento da potência dos telescópios, outros planetas foram descobertos, como Netuno e Urano. Porém, entre a descoberta de Urano e Netuno, descobriu-se Ceres, que logo foi considerado como sendo o 5º planeta. Logo em seguida foram descobertos Palas, Juno e Vesta, e todos foram considerados planetas. Porém, à medida que o tempo se passava, mais corpos parecidos e na mesma região foram sendo encontrados, o que não deixou os astrônomos contentes em chamá-los de planeta. Então, decidiu-se rebaixar esses corpos para uma outra categoria e passaram a ser chamados de asteroides. E a região na qual eles foram localizados foi batizada de cinturão de asteroides. Bom, agora a gente já pode voltar para o caso de Plutão. Descoberto em 1930, as primeiras estimativas mostravam que Plutão tinha um tamanho aproximado de Netuno. Porém, com o tempo, foi visto que ele era muito menor. Mas ser pequeno demais não era motivo suficiente para rebaixar Plutão. Porém, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, foram descobertos outros corpos celestes parecidos e na mesma região de Plutão, o que nos faz lembrar um pouco do caso de Ceres. E o ápice dessa discussão surgiu quando um corpo maior que Plutão foi encontrado. A União Astronômica Internacional não estava contente em chamar esses novos corpos descobertos de planetas. Então, foi aí que se decidiu criar uma nova categoria, no caso, os planetas anões, o que incluía Plutão, os novos corpos descobertos e também Ceres. E a partir de então, para um corpo ser considerado planeta, ele precisa de 3 coisas: ser esférico, girar em torno do Sol e ter sua órbita limpa, ou seja, ser grande o suficiente para não deixar outros corpos parecidos invadirem sua órbita, o que não é o caso de Plutão e nem de Ceres. E sendo assim, a configuração atual do sistema solar conta com uma estrela central, que é o Sol, 4 planetas telúricos, um cinturão de asteroides principal, 4 planetas gasosos e o cinturão de Kuiper. E continuará assim até que outro planeta seja encontrado ou até que outra categoria de astros seja criada. Nós vamos falar agora sobre os astros.
né? Olha aí, coloquei para vocês aí. À noite, quando olhamos o céu, vemos muitos pontinhos luminosos. São os astros. Os astros, eles não são todos iguais. Uns têm mais brilhos que os outros, né? E aí, uns estão muito longe, outros mais perto. Uns cintilam e outros não, tá? E é por isso que a gente fala que os astros, eles podem ser luminosos e iluminados, tá? Eles não são iguais, né? E algum deles, como o Sol é um astro que é luminoso, porque ele ilumina, né? Ele ilumina o céu, ele ilumina a Terra. E outras estrelas, tanto o Sol como outras estrelas, são astros com luz, então são astros luminosos, tá? Então, repetindo aí, tanto o Sol como algumas estrelas, eles produzem luz. Então, todo astro que produz luz, ele é luminoso, tá? Agora, já tem outros planetas, satélites e asteroides e meteoroides que não produzem luz nenhuma. Aí, eles não produzem luz, a gente fala que eles são iluminados, né? Porque ele recebe da estrela e do Sol, tá? Essa luz, então por isso que ele é iluminado, ele não tem a luz própria, eles são iluminados tanto pelas estrelas como pelo Sol, por isso que são chamados de astros iluminados, ou seja, astros que são iluminados por outros astros que têm luz própria. Vamos ver agora o que são asteroides, né? Os asteroides são corpos rochosos e metálicos, com dimensões e formas muito variadas, mas geralmente não ultrapassam de algumas centenas de quilômetros de diâmetro. E muitos dos asteroides têm apenas alguns metros ou ainda muito menos, tá? Os asteroides são considerados corpos menores do sistema solar. São pequenos corpos menores do que aqueles corpos que existem no sistema solar. Esses são os asteroides, né? São corpos rochosos e metálicos, tá? Bem pequenos. E agora nós vamos falar aí sobre os meteoroides, né? O meteoro, a gente vai falar sobre ele, que são corpos que vagam no espaço e se aproximam da Terra antes da colisão com a atmosfera. Isso se chama meteoro. São fragmentos de cometas ou asteroides, tá? O meteorito é um objeto sólido que atingiu a superfície terrestre e são pequenas partes, né, que fazem parte do meteoro, tá? Então, o meteoro é o que? É o corpo que se aproxima no espaço, que se aproxima da Terra antes da colisão com a atmosfera, tá? É o meteoroide, tá? E o meteoroide são o quê? São os fragmentos de cometas, pequenos cometas ou asteroides. Dele se vem o meteorito, que é o objeto sólido, tá? São pequenas partes desse meteoroide. O meteoro é o fenômeno que ocorre quando um corpo entra na atmosfera terrestre e deixa um rastro iluminado provocado pelo atrito. São as chamadas estrelas cadentes. Lembra que as pessoas costumam olhar para o céu e falar assim, olha, eu vi passando estrela cadente, que é tipo como se fosse uma estrela caindo. Ali é o meteoro, é um fenômeno que ocorre, tá? O corpo, ele entra na atmosfera terrestre e deixa um rastro luminoso, por isso que a gente acha que é uma estrela cadente caindo, tá? Tem também, a gente falando aí também, revisando sobre os cometas, que é o menor corpo contido no sistema solar, tá? Eu mostrei aí para vocês, na atividade também de vocês, no livro tem falando sobre ele. Ele possui uma semelhança com o asteroide, tá? E o cometa é o menor corpo do sistema solar, tá? Então, assim, eu resumi aí para vocês, nessa aula de revisão, o que a gente mais precisa saber, né? Nós vamos agora partir para a constelação, que a constelação também foi algo que eu pedi até para vocês fazerem uma estrela, uma constelação para mim, né? E me mandar as fotos. Alguns alunos me mandou as fotos, outros não, viu? E eu estou anotando tudo direitinho. Constelações são representações culturais imaginadas no céu usando alinhamentos de estrelas, regiões escuras ou claras da Via Láctea
ou ainda qualquer outra forma de associação com mitos que resultem em imagens significativas simbolizadas no firmamento. Nós vamos fazer um passeio por uma parte do céu, vendo algumas das 20 estrelas mais brilhantes e suas respectivas constelações. Um convite para a contemplação do céu estrelado. Vamos começar pela estrela mais brilhante da noite, Sírius. Essa estrela é a alfa da constelação do Cão Maior, o que significa que é a estrela mais brilhante também dessa constelação. Sua luz demora mais de 8 anos e meio para chegar até nós. Ela tem uma companheira que é uma anã branca. Isto é, Sírius é uma estrela dupla, como é muito comum no céu. Nesse caso, as estrelas giram em torno de um centro de gravidade comum. O conjunto pode ser visto no céu logo após o pôr do sol, na direção do poente na primeira quinzena do mês de junho, em praticamente todo o território nacional. Um pouco mais para o sul, há uma grande embarcação que ocupa uma região tão ampla que foi dividida em carina ou carenagem desse navio mítico, vela, como o nome indica, e pupis, a popa. A estrela em destaque é Canopus, a segunda estrela mais brilhante do céu. Um mês depois, na primeira quinzena de julho, depois do pôr do sol para os lados do oeste, podemos ver ainda alta no céu, se encaminhando para o ocaso, a estrela alfa da constelação do Boiadeiro. Trata-se de Arcturus, uma estrela com a cor branca e leve tonalidade tendendo para o amarelo. Seguindo esse movimento anual, vemos agora, se aproximando do poente, uma estrela de forte coloração avermelhada logo após o pôr do sol. Trata-se de Antares, a supergigante vermelha que está a cerca de 600 anos-luz daqui e consegue ser a 16ª estrela mais brilhante do céu. Ela imperou junto com a constelação do Escorpião durante todo o inverno para o hemisfério sul. E agora que é primavera, ela se aproxima do horizonte logo após o pôr do sol. Perto de 6.000 estrelas que podemos contemplar. E olhe que nós nem falamos de planetas e nebulosas visíveis a olho nu. Nesse programa, passamos por quase meio ano escolhendo alguns destaques. E você pode... E agora, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre gravidade, como ela funciona e como ela foi descoberta. Escuta a historinha que é bem rápida para vocês entenderem um pouquinho sobre gravidade. Nós pensamos conhecer bem a gravidade, mas ela não é tão óbvia quanto parece. Conhecemos a lendária história de Newton que, embaixo de uma macieira, foi atingido por uma maçã na cabeça e, a partir disso, concluiu que existia uma força que atraía as coisas para baixo. Ele denominou esta força de gravidade. A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza, ao lado da força fraca, força forte e eletromagnetismo. Ela escreveu em suas memórias que estava tentando entender o que mantinha a lua no céu. Foi então que a maçã caiu em sua frente, servindo como um estopim para ele escrever a lei da gravitação universal.